Para a gente conseguir compreender como funcionou o primeiro reinado aqui no Brasil, que vai do ano de 1822 até 1831, nos seus âmbitos econômico, político e social, a gente precisa retornar um pouco no tempo e voltar lá para o ano de 1807 em Portugal. O que acontecia com o cenário europeu em conjunto que fez fomentar a vinda, a transmigração da corte portuguesa para o Brasil. Fica comigo nessa videoaula que eu acho que você vai gostar desse assunto falado de uma forma mais resumida. No início do século XIX, 1807, nós tivemos um cenário, no mínimo, curioso na Europa, que foi a expansão napoleônica. Napoleão Bonaparte, ele entrou primeiramente no cenário francês ao final da Revolução Francesa, que durou basicamente 10 anos, e ela terminou com o desenvolvimento de um caos nos âmbitos socioeconômico do país. Então, Napoleão entra para esse cenário francês através de uma manobra política feita para garantir a ascensão dos girondinos, que eram os grupos burgueses da época da França. Então, eles entendiam que era necessário trazer uma ordem novamente para o país, que ao final da Revolução Francesa tinha entrado num grandioso caos. E foi isso que aconteceu gradativamente com Napoleão Bonaparte na França. O que Napoleão Bonaparte tem a ver com a transmigração da corte portuguesa para o Brasil e com o processo de independência do nosso país? Calma, que no final você vai entender. Quando Napoleão Bonaparte entra nesse cenário que estava caótico após a Revolução Francesa, instaura-se um período muito longo da sua jornada, que vai de 1799, quando ele entra através do golpe chamado Golpe de 18 de Brumário, e se estica até 1815. Houve 3 fases durante o período napoleônico, que foi o primeiro chamado Consulado, o segundo, o Império, e o terceiro conhecido como Governo dos 100 Dias. Conforme ele vai percebendo que tem o poder nas mãos e a simpatia dos grupos sociais, ele consegue fazer reformas na França que serão muito importantes, como, por exemplo, a chamada Paz de Amiens com a Inglaterra, já que ambos os países tinham intensos conflitos. Além disso, ele funda também o Banco da França, que vai movimentar novamente a economia, vai incitar obras públicas, o que também vai dar o desenvolvimento a novas possibilidades trabalhistas. Uma das obras mais importantes dele, que foi o Código Civil Napoleônico, quem estuda direito já deve ter ouvido falar sobre esse tema nessa primeira fase do consulado. Entretanto, no Império, quando ele mesmo se autoproclama o imperador dos franceses, ele já insere um projeto de expandir o seu poder econômico e social e político por toda a Europa. Então, aconteceu uma série de guerras onde o projeto político era estabelecer o Império Francês por outros países da Europa, outras monarquias europeias. É aí que entra Portugal. Portugal, no século XIX, não tinha uma autonomia econômica e industrial muito grande. Portugal tinha uma dependência econômica e industrial muito forte com a Inglaterra. Com o passar desses anos, desse período napoleônico, a França e a Inglaterra, elas serão inimigas. Inglaterra e França voltarão a ter conflitos dentro desse período napoleônico, o que marcará o entendimento de Napoleão por suas estratégias de guerra. Por uma guerra marítima, ele não conseguiria acabar com a monarquia inglesa, e sim com um embargo econômico. Óbvio que eu estou falando de forma muito resumida, que é para vocês de fato pesquisarem depois, mas ao longo do Império Napoleônico, em 1806, ele já tinha feito uma expansão territorial muito grande em outras monarquias europeias, mas com a Inglaterra ele não conseguia. Portanto, em 1806, ele decreta um bloqueio desses outros lugares que ele tinha conquistado para com a Inglaterra. Lembrando, a Inglaterra já tinha passado por processos de industrialização muito fortes e fazia uma espécie de comercialização ampla com outras regiões da Europa. Portugal, durante muito tempo, tinha intensas relações comerciais com a Inglaterra. Esse bloqueio continental que Napoleão decretou fazia com que os outros lugares que ele tinha dominado parassem de comercializar com a Inglaterra. Como Portugal iria fazer isso? Bom, é aí que a gente chega em 1807.
Muitos historiadores compreendem que esse início do século XIX fomentou uma ideia para a monarquia portuguesa, de fazer uma transmigração da corte para a sua maior colônia, que era aqui no Brasil. Toda essa expansão napoleônica só vai intensificar ainda mais esse projeto, até que em 1807, finalzinho desse ano, Dom João VI, que era o então príncipe regente de Portugal, juntamente ao rei Jorge III da Inglaterra, irão assinar uma convenção secreta onde a própria Inglaterra iria acompanhar a corte portuguesa. Para quem não entende, corte seria todo aquele grupo de pessoas importantíssimas da política lusa, da política portuguesa, advogados, economistas, ministros, todo esse pessoal iria vir para o Brasil para fugir desse cenário de expansão napoleônica que parecia não ter fim. Portanto, aquela ideia de fuga da família real portuguesa para cá, por muitos historiadores, é revista e revisitada. Em 29 de novembro de 1807, a corte portuguesa vem para o Brasil e existe aí uma contrariedade nos números. Muitos historiadores dizem que foram 15 mil pessoas, outros dizem que é um exagero, mas o fato é que o aparato legal, econômico, jurídico veio para o Brasil, ok? Com a ajuda dos ingleses. E a viagem dura 54 dias. Essa corte passa por perrengues intensos na viagem e chegam a Salvador em janeiro. Assim que Dom João VI chega em Salvador, o cenário político brasileiro e econômico já começa a mudar, porque como uma troca de favores, uma barganha, a Inglaterra ela vai ter benefícios com o Brasil. Dom João VI assina um decreto conhecido como a Abertura dos Portos às Nações Amigas. Isso, na prática, quer dizer que o antigo pacto colonial, onde as relações comerciais do Brasil, da colônia, que era então uma posse da sua metrópole portuguesa, só poderia ser entre elas, o Brasil, a partir de 1808, passa a abrir a sua amplitude comercial com outros lugares, mas, sobretudo, com privilégios da Inglaterra. Não foi apenas no âmbito econômico que a Inglaterra vai influenciar o Brasil, mas também numa ideia de abolição da escravidão aqui. Então, no início do século XIX, os projetos abolicionistas eles já estarão muito em evidência e a Inglaterra ela vai intensificar uma gradativa abolição dessa escravidão que vai demorar muito tempo para de fato acontecer. Mas não se confundam. A Inglaterra ela começa a projetar essa ideia de que o Brasil tinha que acabar com a escravidão não por ideais humanitários, e sim por questões econômicas para ampliar o mercado consumidor. Lembrem-se, a Inglaterra já tinha passado e estava passando pelo processo de revolução industrial. Quando a gente estuda a história do Brasil, a gente precisa pensar que ela está totalmente interligada ao que acontecia na Europa. Fiquem ligados nisso. Esse período que Dom João VI vem para cá para o Brasil e começa a transformar não o Brasil na sua unidade, pois primeiramente eles param em Salvador, depois eles vêm para o Rio de Janeiro e decretam que o Rio seria capital do Reino Unido a Portugal e Algarves. Veja bem, quando a família real se instaura no Rio de Janeiro, o Brasil ele passa da condição social de colônia para um reino que seria unido a Portugal. Só que percebam, se toda a corte portuguesa, todo o aparato administrativo, legal e jurídico estava aqui no Brasil, como Portugal fica? Aquelas pessoas que ficaram em Portugal, de fato, ficaram a ver navios, literalmente. Então, essa vinda da corte, esse abandono de Dom João VI para cá, lá em Portugal, vai intensificar um outro movimento, que a gente conhece como movimento liberal. O fato é que quando essa corte portuguesa se instaura aqui no Rio de Janeiro, colocando como capital do reino, muitas transformações urbanas vão acontecer, transformações culturais e, sobretudo, econômicas. A escravidão ela não é abolida. E a gente entende que muita concentração de avanços vão ficar apenas no Rio de Janeiro. O Brasil ele não pode ser pensado ainda no século XIX, nesse período joanino, como uma unidade muito forte.
As províncias, que hoje a gente entende como estados brasileiros, eles tinham um sentimento regionalista. E essas elites dessas províncias, sobretudo as províncias do Nordeste, Pará, Maranhão, Bahia, tinham esse sentimento maior de conquistar a sua autonomia. Então, Dom João ele vai concentrar tanto esses fomentos aqui no Rio de Janeiro que, consequentemente, por um outro lado, rebeliões, revoltas vão acontecer futuramente por conta desse destaque que acontecia mais precisamente aqui em terras cariocas e não numa unidade total do Brasil. Entendam, todas essas transformações econômicas, urbanísticas, sociais, como, por exemplo, a implementação, a criação do Jardim Botânico, teatro, imprensa régia, Banco do Brasil, a própria urbanização das ruas, isso vai fazer com que o Rio de Janeiro tenha um aspecto bem parecido com o de Lisboa, com o de Portugal. O Rio de Janeiro, de fato, passou por essas transformações sociais, econômicas e políticas. Entretanto, no ano de 1821, aquelas pessoas que ficaram em Portugal e que não conseguiram vir para o Brasil, elas vão formar um grupo político conhecido como cortes. As cortes, elas tinham como sua formação a burguesia. Havia também membros do exército, membros do clero que ficaram lá em Portugal e vão exigir a volta, o retorno de Dom João VI para Portugal. Dom João VI sabia que retornando para lá, ele faria uma monarquia mais equilibrada, uma monarquia que era inspirada naquela da Inglaterra, a monarquia constitucional, onde o rei ele não tem tanta independência, tanta autonomia, pois ele precisa dividir o seu poder com os parlamentares, com os outros políticos. Era assim que seria o destino de Dom João VI. Ele retorna para Portugal em 1821, mas quem fica aqui no Brasil foi Dom Pedro I, que ainda não era chamado como Dom Pedro I. Então pensem, quando Dom João VI, que era o príncipe regente, retorna para Portugal e aqui em terras brasileiras fica o seu filho Pedro de Alcântara, a gente já compreende que ainda existia uma conexão entre esses dois lugares, entre Portugal e Brasil. Entretanto, a permanência de Dom Pedro I vai fazer com que esse processo de independência, de desarticulação entre Brasil e Portugal inicie neste ano. De 1821 a 1822, as comunicações entre esses dois lugares, elas foram muito conflituosas, pois essas cortes, esse grupo político, ele exigia que o Brasil ele retornasse à condição de colônia. E vocês sabem muito bem, se o Brasil ele voltasse a ser uma colônia, aquela autonomia política, que também não era tanta, mas já era uma autonomia comparada aos anos anteriores, ela iria ser quebrada, o Brasil iria perder a autonomia. Então, quando Dom Pedro I, em janeiro de 1822, ele decide ficar no Brasil, então é proliferada a famosa frase, onde muitos historiadores também entram numa investigação, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico, a gente precisa compreender que o ano inteiro ele vai ser repleto por fases gradativas para conquistar essa autonomia em relação a Portugal. Em maio de 1822, existe o famoso Cumpra-se. As cortes portuguesas, elas não respeitavam muito Pedro de Alcântara, Dom Pedro I. Portanto, esse documento chamado Cumpra-se, ele entendia, ele passava para esses representantes políticos portugueses que tudo que Portugal quisesse comunicar com o Brasil tinha que passar por ele, pelo crivo dele, pela decisão dele. Do período de maio até o período de 7 de setembro, muitas emoções aconteceram na história do Brasil e a gente não pode esquecer da figura da participação feminina da esposa de Pedro Alcântara, da Leopoldina e do político José Bonifácio nesse processo. Dom Pedro I, ele fez uma viagem para São Paulo e no dia 2 de setembro ele ainda estava pelas mediações de Ipiranga, o famoso Rio Ipiranga. E
quando ele viaja, ele assina um documento para que Dona Leopoldina seja a regente dele em caso de alguma movimentação nova. E as cortes, elas continuaram a pressão para a recolonização do Brasil, para o retorno de Dom Pedro a Portugal. E aí, neste momento, Dona Leopoldina, ela assina uma carta, na verdade, ela constrói uma carta falando para o marido sobre tudo o que tinha acontecido e que ele precisava imediatamente decretar de fato o rompimento definitivo com Portugal. E aí é enviado um mensageiro para São Paulo. Essa carta chega no dia 7 de setembro nas mãos de Dom Pedro, de Pedro de Alcântara, e às margens do Ipiranga ele proclama a independência ou morte. Ou seja, queridos, a princesa, a imperatriz Leopoldina, juntamente com José Bonifácio, aqui no Rio, na capital do reino, eles fomentaram, eles idealizaram todo esse processo legal de independência. O Brasil se torna independente de Portugal em setembro. Entretanto, a gente não tinha o reconhecimento internacional, sobretudo de Portugal, que vai exigir o pagamento de uma indenização do Brasil para com eles. O Brasil não tinha esses recursos monetários. Com a independência proclamada aqui no Brasil, algumas ações elas deveriam acontecer. A primeira delas era que o Brasil conseguisse pagar a dívida com Portugal por ter feito esse processo de rescisão. Como o Brasil não tinha recursos, o Brasil pede um dinheiro emprestado à Inglaterra. Então a gente compreende que nós deixamos de ser uma colônia, um reino unido a Portugal. Entretanto, nós tivemos uma dependência econômica assim que o Brasil proclama a sua autonomia. O primeiro país a reconhecer internacionalmente que o Brasil era uma nação foram os Estados Unidos, pois em 1824 já havia projetos norte-americanos de afastar a influência europeia para dar mais autonomia às Américas. Em segundo lugar, é interessante a gente pensar que um país independente ele precisa de um conjunto de leis, de uma constituinte, uma constituição. No ano de 1823, é criado um projeto de constituição para o Brasil que ficou conhecido popularmente como a Constituição da Mandioca. Olha que polêmica. As pessoas que poderiam fazer parte da política brasileira deveriam ter uma condição elevada, uma condição social elevada. O voto seria censitário, obviamente, portanto, vinculado à condição de renda das pessoas, direcionada a homens e direcionadas a uma elite brasileira. Portanto, as elites se beneficiaram, o povo nem tanto. É importante a gente saber também, em terceiro lugar, que esse processo de independência ele não foi aceito numa unidade territorial do Brasil. Como eu já havia falado lá no início do vídeo, províncias do norte, do nordeste, como Pará, Maranhão, Piauí, e depois a gente teve um conflito lá na província Cisplatina, no sul, que é o Uruguai, que a gente entende hoje, que fez parte do Brasil, depois vai se separar. Esses lugares, eles não concordavam com essa concentração de poderes aqui no Rio e com a exposição de um poder muito centralizado que Dom Pedro I ele vai demonstrar, criando, sobretudo, depois do ano de 1823, o primeiro projeto de Constituição, a Constituição da Mandioca, não vai dar muito certo, porque os deputados eles queriam diminuir esse poder de Dom Pedro I. Dom Pedro I vai dissolver esse primeiro projeto, depois cria em 1824 uma nova Constituição, com um poder que vai ser exclusivo. Esse poder exclusivo a ele era o chamado poder moderador, onde ele poderia ter atitudes autoritárias, concentradas. Essa projeção de uma Constituição que era nova para o Brasil, que inicialmente tinha projetos liberais, entretanto, que começa a se confundir e se efetivar com o poder muito concentrado de Dom Pedro I, vai fazer com que o período de governo dele seja muito curto, que vá de 1822 até 1831, pouquíssimo tempo. Nós tivemos nesse período dois conflitos que a gente não pode esquecer, que foi a Guerra da Cisplatina e a Confederação do Equador em Pernambuco. Eu preciso que vocês pesquisem mais sobre esses temas, mas eu preciso fechar esse vídeo com algumas colocações importantes
Esse ano, em janeiro, completou-se 200 anos da independência do Brasil e a gente precisa compreender que a participação feminina, sobretudo com a Leopoldina, ela foi muito importante. Em segundo plano, a gente precisa compreender que a dependência do Brasil economicamente em relação à Inglaterra, ela continua, então a gente deixa de ser um Reino Unido, mas a gente continua sendo dependente economicamente de uma outra grande potência. E também, em terceiro lugar, que o projeto de abolir a escravidão, ele já começa a andar com passos mais largos, sobretudo no primeiro reinado. Bom, queridos, eu precisaria de mais tempo aqui com vocês, mas eu espero que vocês tenham compreendido e que vocês pesquisem mais sobre esse tema que está muito interligado, gente. Não tem como estudar primeiro reinado sem a gente ver anteriormente a vinda da família real portuguesa para cá, por que eles vieram para cá. E aí a gente tem que retornar um pouco e estudar sobre o período napoleônico e depois Revolução Francesa e história essa maravilha que a gente não consegue estudar só um tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas e a gente se encontra em próximas oportunidades, em outras oportunidades, falando mais sobre história do Brasil, história geral e cultura. É isso, queridos. Compartilhar é multiplicar sempre.